Abençoados pela palavra, a voz de Deus falando ao seu coração. Nós vimos no estudo anterior como aqueles jovens que foram levados cativos para a Babilônia conseguiram se manter fiéis a Deus e foram recompensados. Buscando fazer a vontade de Deus, eles foram considerados por Nabucodonosor 10 vezes mais inteligentes do que os demais jovens que foram escolhidos para servirem no palácio do rei. Agora no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho e ele fica perturbado com este sonho, porque havia a crença de que os deuses se revelavam através de sonhos. E quando um rei tinha um sonho e não conseguia se lembrar desse sonho, muito provavelmente ele seria amaldiçoado. Então Nabucodonosor, diante daquela circunstância, ficou perturbado. E ele chamou os seus conselheiros para que o ajudassem na solução do problema. Vamos ver aqui, Daniel capítulo 2, verso 2. O rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então o rei disse a eles: eu tive um sonho, estou preocupado porque eu quero a interpretação desse sonho, quero saber o que ele realmente me revela. A posição daqueles homens foi pedir que o rei lhes contasse o sonho. E eles dariam a interpretação. Havia aí um problema complicado, porque o rei não se lembrava do sonho. Então Nabucodonosor disse a eles: eu quero que vocês me contem o sonho, porque eu não me lembro do sonho. E quero também que vocês me deem a interpretação desse sonho. Se vocês fizerem isto, vocês serão honrados, vocês receberão não somente honras, mas também muitos tesouros, muitos bens. Eles insistiram para que Nabucodonosor lhes contasse o sonho. E ele percebeu que estava sendo enganado. E tomou uma decisão radical. Emitiu um decreto em que todos os sábios da Babilônia seriam executados. Diante desse decreto, o oficial do rei buscou Daniel e os seus companheiros para que também fossem mortos. Quando Daniel soube da situação, pediu ao oficial que o levasse até o rei e ele pediria tempo para declarar o sonho e a sua interpretação. E diante do rei, Nabucodonosor disse a Daniel: você tem condições de me declarar o sonho e me dar a sua interpretação? Daniel disse que aquilo seria impossível, humanamente falando, mas que havia um Deus no céu que poderia dar ao rei todas as informações que ele necessitava. E pediu um tempo para que revelasse o sonho e também a interpretação ao rei Nabucodonosor. Daniel foi para casa, reuniu seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e decidiram orar, pedindo a Deus que os ajudasse e os livrasse da morte. Em tempo de crise, Daniel resolveu orar. Você e eu também enfrentamos ao longo da nossa vida muitas crises. Os problemas muitas vezes chegam a nós de forma inesperada. O que fazer diante das tempestades que nos assolam? Qual deveria ser a nossa atitude diante das circunstâncias adversas? O exemplo de Daniel pode servir para nós hoje, no tempo em que nós estamos vivendo. A oração é a chave na mão da fé que abre os celeiros dos céus. A oração nos aproxima de Deus e nos dá força para enfrentarmos as tempestades da vida. Deus está disposto a ouvir e atender a sua oração.
Então, se você está passando neste momento por momentos difíceis, lembre-se de que há um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus que nunca vai te deixar sozinho ou sozinha, abandonado ou abandonada nas circunstâncias da vida. Deus quer o teu bem. E neste momento Ele está te ouvindo. Ele está disposto a te ajudar. Quando nós abrimos o nosso coração a Deus, Ele não somente ouve, mas atende às nossas necessidades. Fé é a certeza nas coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando nós temos fé, nós podemos entender os caminhos e os propósitos de Deus. A Bíblia nos diz que devemos bater e Deus vai nos abrir a porta para a solução dos nossos problemas. O meu desejo é que você e eu desenvolvamos uma confiança tal em Deus que possamos sentir que não estamos sozinhos. Ele está ao nosso lado. Fato é que Deus atendeu a oração de Daniel e os seus amigos. Veja qual foi a reação de Daniel diante da resposta de Deus. Daniel capítulo 2, versos 20 em diante. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Daniel reconhece aqui que há um Deus criador de todas as coisas, um Deus que pode tudo. Diante desta revelação de Deus, Daniel procurou o oficial do rei e pediu uma audiência com Nabucodonosor. Diante de Nabucodonosor, ele reafirmou o fato de que seria impossível a um ser humano revelar aquilo que o rei estava pedindo ou ordenando. Mas, disse Daniel, há um Deus dos céus que revela os mais profundos segredos do coração. E ele me revelou não somente o sonho, mas também a sua interpretação. E Daniel passou então a relatar aquilo que Deus havia mostrado a ele. No capítulo 2, verso 31, começa esse relato. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A sua cabeça era de ouro, o seu peito e braços eram de prata, o seu ventre e coxas eram de cobre, as pernas e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E tu, ó reis, estava vendo, quando de repente uma pedra foi cortada ou foi lançada, e ela bateu nos pés da estátua, e esmiuçou tudo, não deixando nenhum vestígio da estátua imponente e formosa. A essa altura o rei ficou extasiado. E ele disse: Daniel, foi isto mesmo que eu sonhei. Agora eu me lembro de ter visto essa estátua, de ter visto todos os detalhes. Deus realmente revelou a você o meu sonho. Então Daniel diz ao rei: agora, ó rei Nabucodonosor, eu vou também te apresentar
qual é o significado, a interpretação do sonho. Porque Deus revelou ao rei algo extraordinário. O que vai acontecer não somente durante o teu reino, mas nos tempos futuros e as demais nações que surgirão. Depois de ter revelado o sonho, Daniel então começa a apresentar a interpretação. E no capítulo 2, verso 36, 37 em diante, nós vemos esta revelação. O que significava aquele sonho tão importante. Daniel disse: Tu, ó rei, é rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. Onde quer que habitem filhos dos homens, animais do campo e aves do céu, ele te os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és, ó rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu. E um terceiro, reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois com o ferro esmiuça tudo e quebra tudo. Como o ferro esmiuça todas as coisas, ele também esmiuçará e quebrará. E quanto ao que viste, aos artelhos, em parte de ferro e em parte de barro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma firmeza do ferro, porque, ó rei, tu viste o ferro misturado com o barro de lodo. Por uma parte, o reino será forte, por outra parte será frágil. E quanto ao que viste do ferro misturado com barro, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Então, até aqui, Daniel descreve o que o rei viu, algumas características da estátua, mostrando que o rei Nabucodonosor representava a cabeça de ouro. Depois dele surgiria um outro reino de prata, que nós sabemos que foi a Medo-Pérsia. Depois dele surgiria também um outro reino de metal ou de bronze, representado pela Grécia e por Alexandre o Grande. E depois desse reino de metal surgiria um outro reino, um reino de ferro, que teria a força do ferro, mas também estaria misturado com o barro, isto é, haveria uma fragilidade nesse reino de ferro. E que eles procurariam compensar esta fragilidade através de semente humana, isto é, realizando o casamento entre esses reinos para que houvesse uma estabilidade, para que houvesse um poder único, né, com força suficiente para dominar as demais nações. Aí Daniel parte para a última parte do sonho. Ele disse ao rei Nabucodonosor que aquela pedra que foi lançada sem mãos e que destruiu totalmente a estátua, fazendo com que não ficasse nenhum vestígio dela, aquela pedra representava ou representa o estabelecimento de um reino eterno feito pelo próprio Deus. Em outras palavras, ele disse a Nabucodonosor que os reinos viriam, mas que os reinos passariam. E ao final, Deus iria estabelecer um reino eterno, um reino que não teria fim, um reino cujo poder é incomparável a todos os reinos que o precederam. Terminada a explanação de Daniel, Nabucodonosor reconheceu que há um Deus no céu, que conduz e controla o destino das nações. E ele expressa o seu reconhecimento com as seguintes palavras. Daniel capítulo 2, verso 47. Certamente
o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. E depois disto, o rei Nabucodonosor engrandeceu a Daniel e também aos seus companheiros. Quais seriam as lições que nós podemos tomar para a nossa vida diante desta história impressionante? Podemos entender que Deus está conduzindo a história deste mundo. Babilônia, representada pela cabeça de ouro, passou. O reino Medo-Persa, representado por Dario e Ciro, também passou. A Grécia de Alexandre o Grande cumpriu o seu papel. Roma Imperial também está no passado. Hoje nós estamos vivendo os últimos momentos desta história. O nosso mundo está vivendo hoje nos pés da estátua. A história nos diz que uma pedra foi lançada e destruiu completamente aquela estátua, representando assim a volta de Jesus e o estabelecimento do seu reino nesta terra. Jesus breve virá. Que você e eu possamos entender, através desta história, que as promessas de Deus se cumprem. As promessas de Jesus se cumprem. E Jesus, em sua última conversa com os discípulos, disse: eu vou, mas eu voltarei. Jesus prometeu voltar. E ele vai cumprir a sua palavra. A Bíblia nos afirma, em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, algo muito importante para os nossos dias e para nós que vivemos a esperança da volta de Jesus. Acompanhe comigo a leitura. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Um dia, todo sofrimento, toda incerteza e toda dor passará. Jesus vai estabelecer um reino de paz, um reino de harmonia, um reino de plena felicidade. Que você e eu possamos nos preparar para o estabelecimento deste reino. Porque todo aquele que crer em Jesus será salvo. Oremos para que Deus nos abençoe e nos dê a confiança e a certeza de estarmos neste reino. Ó Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado por essas orientações, por estas informações. Ajuda-nos a crermos em Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. E que pelo poder do Teu Santo Espírito, nós possamos nos preparar para o encontro com Jesus. E então, usufruirmos das bênçãos que o Senhor tem reservado para os Teus filhos fiéis. Que o Senhor abençoe esta pessoa que está, neste momento, assistindo este vídeo ou assistiu este vídeo. Que ela receba dos altos céus a paz e a tranquilidade que só Jesus pode dar. E é em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém.